Senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas, telespectadores que nos acompanham através da TV Assembleia, o nosso mais cordial bom dia, que Deus seja louvado. Senhor presidente, quando assumimos uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, representando o Poder Legislativo do nosso Estado, nós tivemos, inclusive, um juramento. E nesse juramento, nós temos que ter muita atenção das nossas ações do Parlamento Estadual. E quando se fala da administração pública tão questionada, em um Brasil tão deteriorado, em que as relações, a cada dia que passa, se tornam mais difíceis, as pessoas não se respeitam e às vezes se escondem atrás de um cargo, de um curso superior. E muitas vezes as pessoas não atentam para o básico, que é o respeito. Mas quando se fala de administração pública, vai um pouco além. Muito mais do que o respeito, a cordialidade entre as pessoas. Muito embora determinadas pessoas que se escondem atrás de um posto, de um cargo, de um curso superior, se acham arrogantes, prepotentes, autossuficientes, melhores do que os outros, e muitas vezes passam por cima da administração pública. Porque na administração pública, além de ter atenção a todos esses princípios das relações humanas, a administração pública ainda tem algo a nos acrescentar diante de uma república tão deteriorada, tão carcomida pela falta de valores, valores éticos, morais, princípios que norteiam não só a nossa vida cotidiana, a nossa vida particular, mas a vida pública. E os legisladores, quando se reuniram para consolidar a Constituição Federal de 88, a Constituição Cidadã de 88, estabeleceram no seu artigo 37, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá o princípio da legalidade, da impessoalidade e da moralidade. E eu faço um questionamento. Qual a linha tênue que separa a moralidade da imoralidade? Quando o gestor público não tem essa separação entre a moralidade e a imoralidade. Porque às vezes o gestor público se esconde atrás da legalidade, mas deixa emergir a imoralidade. É legal, tudo bem, é legal, está na lei. Mas e a moralidade, onde fica? Um dos princípios básicos da Constituição Federal de 88. Senhoras e senhores, na manhã de hoje eu estou ocupando a tribuna desta casa para defender a briosa Polícia Militar. Defender a Polícia Militar, praças e oficiais. Defender a Polícia Militar, que ela é muito superior a qualquer governo. A Polícia Militar do Estado do Maranhão não é Polícia Militar de Flávio Dino. Não foi Polícia Militar de Rosiana Sarney. Não foi Polícia Militar de Jackson Lago. Não foi Polícia Militar de qualquer governante. É a Polícia Militar do Estado do Maranhão. E o que o excelentíssimo senhor governador fez, baseado na legalidade, criou mais 20 cargos para capelães. Senhoras e senhores, claro que nós sabemos que são cargos de livre nomeação e livre exoneração. Mas não podemos passar por cima da moralidade.
E há uma insatisfação no seio militar, na caserna, tanto entre praças como oficiais. Na gestão anterior, ou nas gestões anteriores, inclusive, teve uma atenção do Ministério Público. E eu faço o questionamento hoje da omissão do Ministério Público para o mesmo posicionamento do governo Flávio Dino. De Jackson Lago, de Rosiana Sarney, e a mudança hoje para o governador Flávio Dino. E o questionamento que os militares fazem, tanto praça como oficiais, é quais os critérios de promoção de capelão? Quais os critérios para nomeação de capelão? Tem que ter voto na igreja X ou na igreja Y? Não temos nada contra nenhuma igreja, pelo contrário. É de suma importância o trabalho que é realizado na caserna. Pelo alto índice de depressão, da necessidade do apoio psicológico, espiritual. Mas quais os critérios adotados para a nomeação e para a promoção de capelães? Qual o critério adotado pelo governador Flávio Dino para que um capelão saia de primeiro-tenente ou saia de tenente para coronel? Como justificar Major César Pires? Como justificar Coronel Dr. Levi, que um aspirante ao oficialato, que passou no concurso para oficial da Polícia Militar, passou anos e anos na academia, promovido a aspirante, a segundo-tenente, a primeiro-tenente, a capitão, a major, tenente-coronel e ao posto de coronel, e de uma hora para outra, o cidadão sai de tenente para coronel. Quais os critérios adotados? É pelo tamanho do rebanho? É pela quantidade de ovelhas? Ora, senhoras e senhores, se for assim, é o absurdo dos absurdos. Mas Deus, por meio de Jesus, já anuncia ou anunciava o fim dos tempos, onde ovelhas estarão vestidas de cordeiros. Nós não podemos, senhoras e senhores, misturar o espiritual, a religião, com a política. Muito embora, ao longo da história, a religião se confunde muitas das vezes com a política. Mas no estado do Maranhão, os praças e os oficiais querem saber do governador Flávio Dino quais os critérios adotados para se promover de tenente a coronel. E o que dizer para um capitão, para um major, que está há tanto tempo aguardando para ser promovido? Deputado Hélio, se possível, Vossa Excelência poderia me conceder à frente uma parte? Palavra concedida, a parte concedida, deputado Rogério Cafeteira. Deputado Hélio, sobre o tema que Vossa Excelência trata, primeiro, que Vossa Excelência, talvez por ser egresso do Exército, e lá a carreira de capelão é diferenciada. Na maioria dos estados, os capelões ingressam na polícia através de concurso. Aqui no Maranhão não é o caso. Aqui seria uma espécie de cargo de confiança, né? Tanto que eles não têm uma carreira militar, ele pode entrar e sair no momento em que o Executivo achar adequado. Eu só gostaria que Vossa Excelência pudesse retroceder no tempo sobre esse tema e nessa crítica para quem criou, que no início, quando foi criada, salvo engano, em 95, só existia um cargo. Você entrar, salvo engano, Vossa Excelência com certeza deve ter mais dados que eu, mas o que me vem à memória é que só poderia ser capitão-capelão.
Não existia outra patente para eles. E depois, por uma conveniência, que eu vou me eximir de falar aqui, foi feita essa alteração. E aí eu gostaria só que Vossa Excelência, por uma questão de justiça, pudesse, se não nessa oportunidade, mais à frente, até na segunda-feira, pudesse retroagir na história e contar como foi feito, como foi criado essa carreira de capelão na Polícia Militar e o que aconteceu durante esse período, as modificações, quem as fez e para quem as fez. Muito obrigado pela oportunidade, deputado Hélio. Eu que agradeço, deputado Rogério Cafeteira. Eu quero fazer senhor presidente, só fazer 3 considerações. A primeira delas é que, se existiu erro no passado, não se justifica o governo na mudança persistir no erro, permanecer no erro, caso tenha existido em governos anteriores, desde Jackson Lago, Rosiana Sarney. E, principalmente, de um governador que é ex-magistrado, ex-concurseiro, passou no concurso público para ser magistrado. Então, Mas ele desculpa, deputado, perdão. Não pode ficar à vontade, pode ficar à perdão. vontade. Mas ele cometeu alguma irregularidade, alguma ilegalidade? Não, eu só peço que Vossa Excelência faça, mas se não fizer, não tem problema. Eu farei, na segunda-feira, eu farei, para que a gente não faça justiça. Né? Porque senão fica parecendo que é uma questão política apenas, não moral. Porque quando eu não falo como se chegou a esse fato atual, a gente cria uma meia-verdade. Né? Eu queria colocar aqui que, particularmente, acho que o cargo de capelão militar deveria ser ocupado através de concurso público. Essa é a minha opinião pessoal. Perfeita observação, deputado Rogério. Nada desse debate aqui teria... E outra coisa, e seguir os mesmos critérios de promoção que todos os outros policiais militares seguem. Porque Vossa Excelência não deixa de ter razão. Poxa, como é que um ascende tão mais rápido que o outro? E a gente, eu como civil, não conhecia. E aí conversei sobre por alto, quero deixar bem claro, eu não me aprofundei no assunto, como é a questão da carreira do capelão, que eu, pessoalmente, eu quero colocar que discordo da forma como ela é feita atualmente. Tá. Muito obrigado mais uma Não, vez, eu que agradeço, interromper. Inclusive, muito pertinente para fazer algumas considerações. No Exército, é através de concurso público, é por meio de concurso público. E muitas das polícias militares do Estado do Maranhão, por exemplo, ela tem atrelado os seus regimentos ao do Exército. Prova disso que o RDE, o Regimento Disciplinar do Exército, também é aplicado à Polícia Militar. Então, não só o Exército, mas as polícias militares de outros estados também realizam o concurso público. E eu quero fazer uma consideração muito importante em cima das suas considerações. Já na época de Jackson Lago, já se reclamava, inclusive nos bastidores, no meio militar, na caserna, os oficiais, eles falavam de farra dos capelães, farra das promoções de capelães, na época de Jackson. Inclusive falavam do pastor Porto, que era o vice. E quando eles falavam isso, eles chamavam a atenção que era influenciado por pastor Porto para ter uma aproximação dos evangélicos, e essa suposta farra, no passado, na época de Jackson Lago, foi observada pelo Ministério Público, foi observada durante o governo Rosiana Sarney, e essa observação que fazemos agora, a omissão do Ministério Público. Talvez não estejam atentos ainda, mas vamos oferecer denúncia ao Ministério Público para que possa acompanhar. Porque o que aconteceu no passado, que teve uma atenção do Ministério Público, investigação do Ministério Público, hoje não tem. Não tem o mesmo tratamento que é dado com o governo Flávio Dino. E lá no passado, os oficiais, quando reclamavam que era farra dos capelães, eram 14. Flávio Dino jogou agora mais 20. Então, um número muito superior. E o nosso questionamento fica ainda para o governador Flávio Dino. Quais os critérios adotados para a promoção de capelães e como sai de tenente para coronel? E o mais importante, pergunte a todos os praças e oficiais se estão satisfeitos da forma como está acontecendo. Tem determinados coronéis, tenentes coronéis,
que estão aguardando 5, 7 anos para uma devida promoção. E aí, chega um capelão, que é por voto, porque tem reduto, tem rebanho. Eu não quero crer nesse absurdo. E é por isso que apelamos para a moralidade no serviço público. A moralidade que deve nortear todos os atos da administração pública. Estamos atentos, vigilantes, e vamos provocar o Ministério Público para que também possa se posicionar diante dessa imoralidade, dessa aberração e dessas farras de promoções na Polícia Militar e desrespeitando principalmente praças e oficiais de carreira. Então, meu pronunciamento amanhã de hoje é em defesa de praças e oficiais de carreira da briosa Polícia Militar. Deputado Hélito, em defesa da Polícia Militar do Estado do Maranhão.